Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno, também conhecido como Mislane, e hoje estamos para mais um Papo Pensante no Pense Geek. Então, se você curte o nosso conteúdo, acompanha o nosso canal, seja pelo nosso Papo Pensante, seja pela questão das séries, animes, eventos, jogos e afins, clica aqui no link aqui em cima que vai aparecer, se inscreve no canal, compartilha, manda para seus amigos. Às vezes alguém está procurando esse conteúdo e nem sabia que estava procurando, e nem você sabia que estava procurando. Então, ajuda o nosso canal a crescer, gente. Isso daqui é realmente o meu projeto de vida e eu preciso conseguir crescer para a gente poder fazer mais coisa e poder ajudar mais gente, poder trabalhar mais e poder fazer mais e mais conteúdo cada vez melhor, né? Então, dito isso, pessoal, a gente pode entrar no tema de hoje. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: qual é o seu medo? Do que você tem medo hoje? Sabe? O que é o medo, né? O medo, ele vem de um princípio de preservação, né? De um princípio de autopreservação. Ele vem de um princípio da gente se proteger. E quando a gente se protege, ou é de algo que a gente já conhece e é perigoso, ou é de algo que a gente conhece entre aspas, ou pelo que a gente sabe é perigoso, mas a gente não sabe o suficiente. Ou seja, consequentemente, é de algo que a gente não conhece. Então a gente tem ou do que a gente conhece e é perigoso, como você vê uma cobra, uma cascavel. Você sabe que uma cascavel é perigosa e o veneno dela é letal? Então você vai ter medo de uma cascavel. Você sabe que uma pessoa com uma arma, ela é perigosa. Então você vai ter medo de uma pessoa com uma arma. Agora, você vê, assim como você vê um objeto luminoso no céu parando na sua frente, você não sabe se aquilo é perigoso ou não, mas você não sabe o que é aquilo. Então, por você não conhecer, você tem medo. Assim como quando a gente está no escuro, né? Ou quando a gente vê um inseto novo, ou alguma coisa assim, a gente tem um medo porque a gente nunca viu aquilo antes. A gente não sabe se é venenoso, se é perigoso, se é agressivo, ou o que significa aquilo, né? Então, a gente tem vários medos, né? O medo, muitas vezes, ele nos impulsiona e muitas vezes ele nos protege. Às vezes a gente toma até decisões apressadas pelo medo, como por exemplo você se casar com alguém ou começar a namorar com uma pessoa e continuar com essa pessoa por medo de ficar sozinho. A gente, às vezes a gente não faz coisas por medo também. A gente às vezes não. Às vezes a gente acha que não merece as coisas, por exemplo, e aí você tem medo de dar errado e de você levar a culpa, sendo que você nem fez. Então você, digamos que por medo de dar errado, você nem deu a chance de dar certo. É... E o medo ele também nos serve como princípio de preservação. Então, quando você está, por exemplo, numa luta ou numa situação, é o medo que evita, muitas vezes, que você tome um soco de um adversário, um golpe, porque o medo ele te faz respeitar aquelas condições. Então, quando, por exemplo, se eu for analisar hoje, qual é o meu medo, né? Eu tenho alguns medos bem profundos e alguns medos bem essenciais e visíveis e táteis, né? E eu acho que o meu medo, um dos meus medos mais, como eu diria, é, não é inconsciente, seriam automáticos ou instintivos. É uma espécie de fobia que eu tenho. Eu tenho uma fobia a certos tipos de inseto. E para mim dá um nervoso muito grande mesmo. É como se aquilo. É quase como se eu sentisse que aquela criatura entrou no ambiente e eu não consigo mais desviar minha atenção daquilo. Então, quando eu vejo uma mariposa pousada numa parede, eu fico olhando para aquilo. Eu fico lá, com aquele olhinho pro canto, sabe? Olhinho pro canto, olhinho pro canto. Então eu não consigo. Aquilo lá prende minha atenção e me desfoca.
E eu não sei se aquele bicho vai me fazer um mal, se ele é capaz sequer de fazer um mal ou de fazer qualquer coisa. Mas é um medo irracional, é um medo instintivo que vem do fundo do âmago do meu ser, né? É, E a grande verdade é que a nossa vida inteira a gente vence medos. A gente tem medo de crescer às vezes, a gente tem medo de ter sucesso e de não conseguir lidar. A gente tem medo de não conseguir acordar no próximo dia. Muitas pessoas têm medo da morte e muitas pessoas por medo da morte deixam de viver. E e às vezes a gente não tem medo de coisas que a gente deveria ter. Hoje a gente vive numa pandemia, né? Então a gente está isolado, a gente vive em ambientes em casa, ambientes completamente fechados e sem perspectiva de mudança ainda. Porque não tem uma vacina, não tem uma opção ainda. E por a gente não ter essa opção, a gente a gente não tem como vencer esse medo de uma forma consciente. Então a gente e muita gente ignora. E gente, esse medo ele não está errado, sabe? Ele é um instinto de autopreservação e de preservação dos outros. Você não está preservando. Sério, você não sabe o quão errado você tá quando você vai para uma praia no final de semana e fica todo mundo aglomerado em plena pandemia, sem máscara, sem nada. Porque a grande verdade é que você, você deveria sim ter algum medo pelo desconhecido. E se não for um medo, pelo menos tenha respeito por aquilo ali. Porque é assim que muita gente morre. Sabe? Você não conhece algo, cara, respeita até conhecer. Pelo menos conheça sobre antes de fazer. É... Então, não ache que é coragem, que é, oh meu Deus, como eu sou corajoso, eu estou indo para a praia no feriadão em pleno Covid. Não, cara, isso não é motivo de orgulho. Isso quer dizer que você é uma pessoa imprudente e que você está desrespeitando o medo dos outros, sabe? E o medo ele pode te prender. Ele pode te prender muitas vezes. Você pode deixar de fazer coisas por medo ou você pode fazer coisas por medo, como eu disse antes, mas ele mas é muito pior quando você tem que ter medo de algo e não tem. Porque aí é quando a pessoa confunde coragem com imprudência. É você é você chegar, você não tem medo de uma cascavel. Então você pega aquela cascavel pelo pescoço ou você bota ela dentro de um saco, leva ela para casa e ela pica o seu filho. Ah, mas ela é só uma cobra, eu não tenho medo de cobra. Cara, você tendo medo ou não, ela vai ser venenosa e ela vai atacar alguém porque ela está ameaçada, ela foi levada para um outro ambiente e ela está completamente estressada. Então, o coronavírus é isso, sabe? Você tendo ou não medo dele, ele tá ali e ele vai infectar. E se você pegar ele, você vai transmitir para outra pessoa. E você pode estar lá super bem, você pode estar com seu sistema imunológico em dia, você pode já ter pego, ter se curado e estar com anticorpos. Mas e o seu vizinho do seu prédio que tem bronquite ou que tem asma e que pode pegar o elevador logo depois que você sair e respirar o coronavírus e aí? E aí, você vai ficar legal quando você vê que o seu vizinho foi pro hospital no dia seguinte e na semana que vem você está indo no velório dele? Ou pior, né? Você nem tá indo no velório dele porque não pode ter velório no Covid. E aí? Então, é... falei de medo, mas eu acabei falando um pouco de respeito também, né? Mas hoje o que eu quero dizer é que conheça o seu medo. Estude o seu medo. Não deixe a ignorância ser o motivo do seu medo. Não deixe o não saber ser o motivo do seu medo. Eu, por exemplo, tenho fobia a insetos. Isso me leva a estudar insetos. Isso me leva a saber o comportamento deles.
Isso me leva a saber as cores e movimentos e coisas que eles fazem e que bicho é o quê. Por quê? Porque aí eu vou saber se aquele bicho é venenoso, se ele não é, o que, que ele faz e por que, que ele está ali. Mas o medo me motivou a buscar conhecimento. E esse conhecimento me faz com que eu tenha uma certa consciência sobre aquele medo, sabe? Me faz com que eu tenha um controle sobre aquele medo. Então, então basicamente, você deve conhecer aquilo que você tenha medo antes. Não chega e fala, ah, eu não sei de nada disso, então eu vou ignorar corajosamente. Não, porque isso não é coragem, é imprudência. Conheça e estude sobre, e vá em fontes confiáveis. Não confia, tipo, naquele seu amigo aleatório que te mandou a mensagem por WhatsApp. Não confia no seu amigo que está no primeiro período de medicina e acha que é médico. Confia em cientistas, confia em estudiosos e procura buscar mais de uma fonte. Vai pelo menos em 3 fontes confiáveis antes de saber. Sejam elas do Brasil, sejam elas de fora do Brasil, seja de onde for, o que te permitirem, sabe? As suas barreiras te permitirem. Então, encare os seus medos, mas encare eles com inteligência. Encare eles com conhecimento. Expanda os seus limites, expanda as suas barreiras. E pouco a pouco, vamos mudar o mundo. Valeu, galera. E até a próxima.